Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar desse ano complicado para o Fluminense, rapaziada. 2024 tem sido um ano muito difícil. Os jogadores no começo do ano meio que se acomodaram com a questão de termos ganho a última Libertadores e ganho também a Recopa no início dessa temporada. E se a gente já não contasse com algumas atuações pavorosas, com alguns jogadores que entram em campo ali nitidamente com uma má vontade absurda e alguns erros individuais também de outros jogadores que pesaram muito em algumas derrotas do Fluminense, a gente tem que contar com uma arbitragem totalmente tendenciosa contra o Fluminense. O lance que acontece do pênalti contra o Vitória é só mais um dos lances polêmicos de penalidade ou de gols que o Fluminense vem sofrendo no ano por culpa exclusivamente da arbitragem. E não é possível, rapaziada. Eu tenho totais convicções de que estão querendo rebaixar o Fluminense, porque não é possível. Não é possível. São lances onde a dúvida pode até parecer que exista, mas está bem claro. Está bem claro. Não foi dúvida. Foi falta de vontade, foi mau caratismo mesmo por parte da arbitragem, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns problemas que aconteceram e o que mais me espanta nisso tudo é a passividade do próprio Fluminense. É a passividade dos dirigentes, a passividade dos jogadores, a passividade da comissão técnica. Ninguém bota a cara para falar nada. Ninguém vai cobrar o juiz dentro do campo, ninguém vem a público por meio de rede social ou até mesmo por algum veículo de imprensa e vai lá e fala das porcarias, dos erros de arbitragem que vem acontecendo contra o Fluminense. E já disse, na minha opinião, isso tudo vem acontecendo porque querem rebaixar o Fluminense. Você que está do outro lado, já conferiu se está inscrito no Quintal Tricolor? Ainda não conferiu? Confere aí, se não tiver inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no Quintal Tricolor, deixa aquele curtir também, que é muito importante. E eu queria saber de vocês no comentário, rapaziada, pra vocês também tá claro isso, de que querem rebaixar o Fluminense, de que querem nos prejudicar, porque não tem outra desculpa, rapaziada, não tem outra desculpa, não tem como a gente achar que esse monte de erro que vem acontecendo por parte da arbitragem não é de forma tendenciosa, não é de forma proposital, não tem como. A gente vai começar falando sobre aquele Fla-Flu no começo do ano no Campeonato Brasileiro. Vocês lembram daquele pênalti sofrido pelo Bruno Henrique em uma das poucas partidas onde Calegari atuou? Vocês lembram daquele pênalti ali? O Bruno Henrique faz uma carga nas costas do Calegari, que cai no movimento natural de queda. O Calegari acaba esbarrando nas pernas do Bruno Henrique, que na minha opinião não foi nem o Calegari que esbarra, foi o Bruno Henrique que pisa no Calegari. E aí a arbitragem marca pênalti para o Flamengo. Resumo, vitória do Flamengo naquela partida. Até aí tranquilo, um jogo ou outro a gente entende, começo de temporada e tudo mais, só que aí eu vou trazer à tona outro clássico, também aqui no Rio de Janeiro, contra o Vasco. Aquela mão do Vegete, hein? Aquela mão do Vegete no clássico que foi jogado no Newton Santos. Aquilo ali não foi mão, aquilo ali é um lance que segue o jogo e valida o gol. Teve uma falta do Léo Pelé na jogada, Vegete ajeita a bola com a mão e faz o gol. A arbitragem valida o gol, analisa o VAR e é gol do Vasco. Tá certo isso? Tá certo, Mário Bittencourt? Tá certo, Paulo Angione? Tá certo, Mano Menezes, Paulo Henrique Ganso? Tá certo para vocês isso? Pode continuar acontecendo todos esses problemas dentro de campo e tá tudo certo. E aí a gente vai para um outro clássico, rapaziada. Vocês estão vendo aqui que eu estou trazendo lances de clássicos, tá? Isso fora os outros jogos. Fluminense e Botafogo, no Maracanã. Mando do Fluminense, que a gente perde por 1-0 com aquele erro grotesco do Felipe Melo. Aquele pênalti no Germancano, hein? Que o Matheus Martins deixa o braço muito aberto. Dá-lhe uma cotovelada na cara do Germancano dentro da área. Germancano cai e a arbitragem manda seguir o jogo. Mais um pênalti a favor do Fluminense dessa vez, que não foi marcado, que a arbitragem fez vista grossa. E nesse mesmo clássico contra o Botafogo, ainda teve um lance no John Arias, lá no meio de campo, onde ele toma uma tesoura. Lance claramente para vermelho direto. Segue o jogo. Mais uma vez a arbitragem pesando a mão contra o Fluminense. E aí vem a cereja do bolo.
vem a cereja do bolo. Obviamente que tem que ter a cereja do bolo. Fluminense e Vitória. Primeiro pênalti pro Vitória marcado. O árbitro em campo dá o pênalti, vai no VAR, porque foi recomendada a revisão, chega lá e ele vê que cometeu um erro. Justo, chegou lá e invalidou a penalidade, lance de bola pro Fluminense. Aí vem aquele erro absurdo do Manuel, que aquilo ali pra mim também é sacanagem, Manuel, pelo amor de Deus. O Manuel toca a bola pra dentro da área, totalmente sem entender o que estava fazendo. Aquilo ali ele não fez sabendo, aquilo ali ele não fez com vontade de fazer aquilo ali. E aí a bola vai para dentro da área. O jogador do Vitória antecipa o lance, o Lima chega, não toca o jogador do Vitória cai, e aí a arbitragem marca penalidade para o Vitória. E sabe o que é pior? O VAR nem chama. O VAR nem chama. E aquilo ali claramente não foi pênalti. E aí volta aquela pergunta. Os dirigentes do Fluminense, mais uma vez, vão usar de desculpinha de que a CBF não faz nada para não nos representar? Eles prometeram defesa institucional na campanha. E cadê essa defesa institucional? Cadê que você não bota a cara nunca, o Mário Bittencourt? A última vez que você deu uma entrevista, cartas marcadas, você deu as mesmas respostas de sempre na coletiva. E aí quando você apareceu em um podcast, a última vez, um podcast claramente de amigos do Mário Bittencourt. E a CBF continua com esse escárnio, continua com toda essa sacanagem contra o Fluminense. Eles querem nos rebaixar. Para eles é muito bom ver o Fluminense na Série B, mas o Fluminense não vai cair. Só que assim, o que não pode acontecer é o Fluminense continuar sofrendo com todos esses erros de arbitragem. Não pode. Isso anula que o Fluminense não está jogando nada em 2024? Não. Isso anula que tem muito jogador vagabundo e eu espero que na próxima temporada mais da metade desses caras não estejam aqui? Não, não anula. Tem muita coisa errada, o planejamento não foi bem feito, renovaram com o Diniz quando era para demitir. Mano Menezes não é treinador para ficar na próxima temporada, agradeço demais. Está tirando o Fluminense de um problema enorme. A gente tinha 6 pontos na zona de rebaixamento até outro dia. Hoje o Fluminense está fora do Z4. Mas o meu questionamento todo nesse vídeo aqui é porque as coisas continuam acontecendo de forma proposital na arbitragem e ninguém no Fluminense faz nada. Isso não entra na minha cabeça de forma alguma e vem fazendo com que o Fluminense sofra cada vez mais. No jogo contra o Botafogo, o Fluminense poderia ter saído vitorioso. Pênalti, de repente faz um gol, segura o jogo, acaba 1-0. O jogo estava bom para o Fluminense até o Felipe Melo fazer aquele erro ridículo. Contra o Vitória, um empate já era quase que fato. O Vitória pouco fazia, o Fluminense também não queria mais nada dentro do jogo. Aquele 1-1 ali ia acontecer. Era um ponto. Ah, mas um ponto muda muita coisa? Ou a gente pode achar que não. Mas quando acabar o campeonato, pode ter um peso enorme, rapaziada. Então deixa no comentário, vocês acham que eles querem nos rebaixar, rapaziada? Que não tem como. Na minha humilde opinião, eles querem muito rebaixar o Fluminense. Então deixa o teu comentário aí, não deixa de se inscrever no Quintal Tricolor, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, deixar aquele curtir também que é muito importante e seguir a gente nas outras redes sociais. No nosso Instagram, no @Quintal Tricolor, nós estamos com um sorteio, com uma rifa de uma camisa oficial do Fluminense 2024 Superbet, tá? Quer participar? É só seguir a gente lá no Instagram, @Quintal Tricolor, mandar sua mensagem que a gente vai deixar tudo muito bem claro para você que está do outro lado. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.